Em Jeremias 29, versos 11 a 13, nós encontramos esta palavra: porque sou eu, e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. No domingo passado nós tivemos a oportunidade de estudar a respeito do que é adoração, e dentre outras coisas que dissemos e podemos ressaltar agora: adorar a Deus é exaltar o seu nome por tudo aquilo que Ele faz, mas acima de tudo por quem Ele é. E nós devemos estar lembrados que há algumas falácias a respeito de adoração. Esta exaltação do seu nome não ocorre exclusivamente em um lugar chamado templo ou casa de cultos, ou local de cultos, lugar de cultos. Pode ocorrer em qualquer lugar. A respeito disso, quem sabe, nós devemos lembrar aquele episódio do Velho Testamento, quando Jacó, pagando pelo deserto, encontrou-se num lugar, teve uma maravilhosa experiência com Deus, e a afirmação dele em Gênesis 28:16 é: Deus está aqui, eu não sabia. Deus não é limitado de forma alguma, jamais limitado por um lugar. E este princípio, que é relativo à adoração, é importante para nós, porque tudo indica que novamente no nosso tempo alguns preletores, alguns pregadores da palavra ensinam um erro, dizendo que está em alguns lugares especiais. No Brasil corre uma grande polêmica a respeito deste assunto, exatamente desde estes dias, o que nos faz lembrar que não há nada de novo debaixo do sol. Mas a verdade é que a adoração ocorre em qualquer lugar. E nós temos esta compreensão muito melhor do que Jacó, porque Jacó é dos primórdios da experiência de Deus com os homens. Nos primórdios do povo israelita, tinha muito esta compreensão de que Deus está num determinado lugar. No domingo passado, por exemplo, nós tratamos daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ela levanta esta polêmica. Nós samaritanos dizemos que o lugar de adoração é Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Qual é o certo? E Jesus então afirma categoricamente que os verdadeiros adoradores, é uma questão de lugar, adoram a Deus, exaltam o nome de Deus em espírito e em verdade. Não repetirei a mensagem do domingo passado, eu prometo. Mas, irmãos, do Velho Testamento, nos primórdios da experiência de Deus com os homens, quando Ele está lidando com os israelitas, naturalmente nós aprendemos coisas interessantes, não apenas a respeito de lugar, sim, porque havia um lugar, havia um santuário, onde no ensino didático e progressivo de Deus para com os homens, ali está o santuário, e ali no santuário há o Santo dos Santos, um lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava, e mesmo assim, não para ver Deus, mas ter uma experiência com o Senhor, uma experiência diferente, uma experiência mística. Há alguns, inclusive, continuam aprisionados aos ensinos do Velho Testamento, e que, por certo, devem ter alguma dificuldade em ler os textos de Gálatas, de Romanos e particularmente de Hebreus, a respeito da velha aliança de Deus com os israelitas. É preciso isto ser especificado, com os israelitas, e a aliança, a nova aliança que Ele faz conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É possível que eu tenda a me alongar um pouco hoje por causa do entusiasmo que tenho com pessoas nestes dias que, procurando saber a verdade, fazem perguntas a respeito das leis para que haja verdadeira adoração. Por exemplo, leis para a verdadeira adoração quanto a um dia especial, tido por muitos, lamentavelmente, como o sábado. Eu imagino que são pessoas que nunca se detiveram suficientemente em textos como que quero ler para os queridos. Êxodo 31,
1, versos 13 a 17. A palavra de Deus é muito clara aqui quando diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés, lá nos primórdios: diga aos israelitas, lembra que são os israelitas, diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será o sinal entre mim e vocês. Vocês, os israelitas, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem os sábados, israelitas, pois para vocês, israelitas, é santo. Aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado, verso 16, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. E isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Mas, irmãos, convém nós observarmos que há muitos outros textos. Ou será que nós não cremos que a revelação de Deus, não por causa de quem Ele é, mas por causa de quem somos, vinham aprendendo paulatinamente até que a completa revelação de Deus se consumasse na pessoa de Jesus Cristo? E esta, a respeito desta nova aliança, que tem tudo a ver, obviamente, com o Senhor Jesus Cristo, a expressão exata de Deus, segundo textos sagrados. Nós temos textos, e isto é, do ponto de vista doutrinário, fundamental para o entendimento destas verdades sobre culto, que não é num lugar e não é num dia apenas, mas é em qualquer lugar e em qualquer dia, mas debaixo ainda de algumas orientações. Eu quero ler para os irmãos Hebreus 9, separadamente, versos 1, 8 e 11. Ora, a primeira aliança, a qual fiz referência há pouco, tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Aqui está, santuário terreno. Foi verso 8, para ganhar tempo. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Todo aquele ritual, a morte de todos aqueles animais, as ofertas alçadas, tudo ali não podia limpar o coração do homem. Verso 10, eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e várias cerimônias de purificação com água. Estas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Amados, nós precisamos lembrar, não para criar discussões com pessoas que ainda estão cegas para esta realidade, mas nós vivemos, se somos de Jesus, uma nova ordem. É a ordem da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos a nova aliança. Esta aliança tem a ver com Cristo, mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança estava no projeto de Deus, mas como início, o que nós temos agora é a aliança com Jesus Cristo. Os homens não tinham perdão dos seus pecados na velha aliança, na lei. Eles apenas tinham a convicção de que de fato eram pecadores, miseráveis pecadores, precisando da obra completa de Deus em suas vidas. Eu passo a ler Hebreus 8, verso 8 e versos seguintes até o verso 13, para entendimento. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, sacrifícios, etc., não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta, porque é o que a lei fazia, demonstrava que todos somos pecadores,
E ele disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Esta é a vontade de Deus, que desaparecesse, mas não desapareceu. Há pessoas que continuam cultuando da velha maneira, prezando mais a lei do que a graça de Jesus Cristo, que nos faz filhos de Deus e capazes do verdadeiro louvor. Devemos, por causa desses ensinos da palavra de Deus, viver livres, ou pelo menos é a minha ideia e a minha oração, crescentemente livres do legalismo que mata, versus a graça que pelo Espírito de Deus vivifica. Quando o apóstolo Paulo, judeu de judeus, fariseu de fariseu, como ele gostava de dizer, ele escreve aos de Colossos, em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 16, ele diz assim: quando vocês estavam ainda mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívidas que consistia em ordenanças e que nos era contrária, porque demonstrava somos pecadores. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. Portanto, atenção, irmãos, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Que tal? Todo dia de sábado. Irmãos, a lei mata, mas a graça da vida, e esta vida temos em Jesus Cristo. E então temos muitos motivos para adorar a Deus, para exaltar o seu nome, como podemos fazer nesta manhã. Irmãos, convenhamos, preparo é importante para qualquer atividade bem-sucedida na nossa vida. Os comerciantes aqui bem-sucedidos têm se preparado para este sucesso. Os estudantes que hoje mesmo estão fazendo o concurso e se prepararam bem, têm muito mais chances de ser vitoriosos. Lá no Velho Testamento, ou na velha dispensação, os israelitas tinham um devido preparo conforme a orientação de Deus. Aquilo passou, mas eles se preparavam. Inclusive, o sábado começava na sexta-feira, exatamente para que houvesse um preparo espiritual adequado para as experiências que eles desejavam ter com Deus. Isso é importante sabermos. Preparo é algo muito importante. Alguns irmãos aqui podem dizer também: olha, é muito importante no casamento, até na cerimônia do casamento. Naturalmente que alguns são vítimas de alguns preparos que são desnecessários, alguns passos que são caros e só vêm destruir a vida equilibrada, a vida financeira equilibrada do jovem casal. Mas preparo é necessário. Nos esportes, preparo é necessário. Este menino que agora está fazendo um grande furor na China, tendo ganho já uma medalha de ouro, um brasileiro, não me recordo o nome dele agora, por certo está colhendo o fruto do seu preparo. E o preparo para a adoração? Ele existe? Ele é desejável? Dois autores são mestres quando falam a respeito, escrevem a respeito deste assunto. Um na língua inglesa, James Christensen,
ele escreve que seria traduzido: não perca seu tempo no culto. Quando nós participamos de um culto de adoração sem o devido preparo, nós perdemos muito do que poderíamos experimentar no contato com Deus, na comunhão com os fiéis. Russell Shedd é o outro autor. Ele já foi referido aqui pelo Gideão, que deu o seu testemunho. Ele escreve um livro pequeno, a respeito de adoração bíblica. E estes autores nos lembram praticamente as mesmas coisas. O que me leva até a suspeitar que Russell Shedd, que é muito mais novo do que James Christensen, eles escreveram na mesma fonte o mesmo um do outro. E se um do outro, Russell Shedd e James Christensen. E não há nenhum mal nisso. Aliás, há pregadores aqui em formação. Não há nada novo debaixo do céu. Plágio não deve existir, mas nos inspirarmos nas verdades que outros escrevem não é apenas necessário, não é apenas bom, é necessário para que nós tenhamos o que dizer para o povo, que ao chegar para adorar na igreja, quer ouvir uma mensagem do Senhor, e não apenas algumas ideias toscas de um pregador, pois mais preparado que ele acha que é. Mas, irmãos, eles nos ajudam a entender isso, que o preparo para a adoração não é só o preparo dos líderes do culto, quem quer que ele seja, não é apenas dos líderes, tem de ser de cada um cultuador, porque há alguns pontos importantes nesta preparação. Eu quero trazer em 4 pontos práticos esta questão de preparo para a adoração. O primeiro preparo é busca consciente de Deus. A busca consciente de Deus. Quando eu vou a algum lugar, porque isso tantas vezes acontece. Hoje de manhã nós chegamos aqui para de maneira conjunta adorar a Deus. Mas quando eu me coloco na presença de Deus para adorá-lo, esta busca de Deus tem de ser uma busca consciente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não pode ser meia boca a minha adoração. Eu estou buscando insistentemente, e há textos inspiradores na palavra de Deus a respeito deste assunto. O primeiro deles, e não esqueçam que a minha Bíblia é toda marcada, não é porque eu sou um ágil em encontrar textos bíblicos, como alguns poderiam imaginar. No capítulo 40, no Salmo 42, quero dizer, no versos 1 e 2, nós temos esta palavra muito interessante. 42, 1 e 2. Observe esta afirmação importante. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para me apresentar a Deus a qualquer tempo? Mas eu só entro na presença de Deus se eu estou consciente do que estou fazendo, do que estou desejando. Também no Salmo 63, observe o Salmo 63, versos 1 em diante. Ó Deus, Tu és o meu Deus, diz o salmista, eu te busco intensamente, intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário. Para ele era santuário mesmo o único lugar que se entendia. Deus aparecia, mas nós temos outro entendimento, porque vivemos na graça e não na lei. E avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tenho um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. E quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Ele continua a falar desta busca consciente. O texto que ele inicialmente fala exatamente desta realidade. Mas convenhamos, há tantas outras vozes na nossa mente, há tantas outras ocupações que tiram de nós a condição de buscar a Deus
com toda esta intensidade. Mas se queremos nos preparar para a adoração verdadeira a Deus, nós temos sim de buscá-lo conscientemente. Não para me apresentar diante dos irmãos e receber qualquer glória, mas na minha própria vida pessoal, na minha devoção particular. E por último, eu tenho gostado de ouvir música que de fato leva a sério a palavra de Deus. Música que tem mensagem bíblica a respeito de quem Deus é. E o meu dia é diferente quando eu começo ouvindo estas coisas e induzido por estas músicas a pensar em Deus e aquilo que Ele é de maravilhoso e de bondoso e a quem eu devo servir, porque esta é a sua soberana vontade. A busca precisa ser busca consciente de Deus. É um dos fatores na preparação para a verdadeira adoração. Mas a segunda é autoavaliação. E por causa da mente mundana de tantos de nós, todos nós, porque somos atraídos por tantas outras vozes, como já tenho dito, muitas vezes nós erramos nesta autoavaliação. E nós agimos como Saul, que na presença de Samuel disse: não, mas eu tenho feito tudo o que tu mandaste, e que tu me disseste foi o que Deus quer de mim. Era a respeito daqueles cordeiros, aquelas ovelhas que ele guardou quando devia ter tirado a vida de todas elas, porque elas estavam contaminadas com o pecado daqueles que as tinham anteriormente. Ele não soube avaliar, porque diante de Samuel ele disse assim: eu cumpri tudo o que foi solicitado. Aí Samuel disse assim: mas o que é este balido que eu estou ouvindo? Exato naquela hora, né? O ovelhinha fez e Samuel sabia o que era. Ele disse: e o que é isso que eu estou ouvindo? Então ele cai em si. Às vezes nós erramos na nossa autoavaliação. Davi foi outro que errou na sua autoavaliação. Ele pecou com Batseba, ele tentou esconder, mas graças a Deus nós temos este texto inspirador do Salmo 51, quando tendo caído em si, ele começa a falar sobre a necessidade que ele tem, porque pecador, de experimentar a misericórdia de Deus nestas palavras. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço, aqui foi certa a avaliação, reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue, contra ti somente pequei e fiz o que reprovas, de modo que é justa a tua sentença, a tua avaliação, Senhor, é verdadeira. Tens até razão em condenar-me, pois eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Mas sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas sabedoria. Portanto, Senhor, purifica-me com isso. Amados, a avaliação deve ter este resultado. Nós avaliamos, analisamos que não temos feito tudo o que Deus quer, mas nós nos entretemos a partir do verso primeiro. Nós, quando nos avaliamos de maneira correta, nós nos voltamos para Deus pedindo a misericórdia do Senhor, e tendo recebido a misericórdia que Deus dá, sem guardar qualquer bênção, nós temos a condição de fato, adorá-lo em espírito e em verdade. A terceira coisa, para nos prepararmos para a adoração, tem a ver com meditação. O autor que ele disse assim: a meditação é irmã da contemplação de Deus, porque Deus é quem queremos adorar. Então a contemplação é de Deus, de quem Ele é. E é muito mais fácil quando nós queremos meditar a respeito das coisas de Deus, de quem Deus é e de quem Ele quer que nós sejamos. É muito mais fácil quando nós levamos a sério aquele texto que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na agitação, amados, é muito difícil meditar. Se os irmãos são capazes de meditar ouvindo certos tipos de música, os irmãos têm uma qualidade que ninguém tem. Esta que é a verdade. Eu certa feita estava viajando e eu vi quando uma mocinha disse a respeito de sua igreja, quando a outra perguntou o que é mais importante na sua igreja, ela disse: a agitação.
E no meu coração eu disse assim: Deus me livre disso. Porque para conhecer Deus e adorar a Deus é na quietude. Mas nós vivemos num país doente, uma sociedade doente nestes dias. Às vezes, quando eu paro o meu carro e você faz o mesmo, atrás de um outro, na frente de algum outro, o meu carro sacode por causa da qualidade de som. Eu não chamo de música, de som que ele está ouvindo. Chamo de techno. Pam, 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 pam. Eu fico pensando, se aqui isso me tira a inquietação, imagine o cidadão ou a cidadã que está lá. Porque isso não tem a ver com faixa etária, não. Inclusive eu fiquei assustadíssimo uma vez quando eu vi aquele som horroroso. Não disse música, som horroroso. Porque som era. E fortíssimo. Sei lá quantos decibéis. Eu olhei, era uma senhora ali dos seus 50 e poucos anos. Aí eu olhei assim, eu lembro que eu devo ter dito até audivelmente, mas no carro ninguém me ouviu, assim: meu Deus, onde chegamos? Porque se uma pessoa desajustada, e às vezes nós pensamos que os desajustados são os novos, não há desajustados idosos hoje em dia, o que é um grande perigo, porque a verdade é que se nós vamos adorar a Deus, nós temos que meditar, nós temos que considerar coisas profundas sobre Deus, sobre Deus. Quando nós pensamos a respeito da comunhão que temos com Ele, da comunhão que Ele tem conosco, quando nós somos muitas vezes perturbados, irmãos, porque George Fox, um grande homem do passado, ele dizia assim: muitas vezes nós somos incapazes de meditar porque estamos entupidos com outras ideias. Eu gosto dessa expressão, entupidos com outra ideia. E cano entupido não deixa a água passar. Entupidos com outras ideias. E por que assim, irmãos? Nós temos de nos cuidar. E me permita dizer aos irmãos que quando nós estamos desejosos de louvar e adorar o mesmo Deus, ao Senhor Deus, nós precisamos cortar alguns entupimentos, tirar algumas experiências da nossa vida. Por certo, alguns não estão aqui, porque ontem estavam dando plantão nos hospitais ou nas delegacias. Nós precisamos deles lá, nesses lugares, louvando a Deus, servindo a humanidade, servindo a nossa cidade. Mas irmãos, como nós somos livres para passar um sábado mais tranquilo, não por razões legalísticas, mas porque sabemos que vamos chegar aqui para em culto público com outros irmãos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, o culto terá muito mais valor na nossa vida, muito mais significado, quero dizer, na nossa vida, se nós deixarmos de lado estes ruídos do mundo, e se não passarmos uma noite em claro, mesmo que em excelente sociabilidade com os fiéis. Porque quem adora em espírito e em verdade, usa as suas energias físicas, as suas energias emocionais ou espirituais. É por isso que aqueles que ontem passaram a noite em claro, estão aqui, mas estão quase dormindo, e incapazes de seguir os pensamentos, as motivações, as inspirações que outros de nós, se acordados, recebemos. Sim, a adoração tem a ver com vida, e não é esta questão de não, aqui é o meu físico, aqui é a minha emoção, e bem aqui são os meus pensamentos. Não tem nada disso, irmãos. Nós não somos separados assim, não podemos ser separados assim, nós somos um todo. E os velhos estudiosos assim, mente sã, corpo sã, né? Nós somos um só, não há como separar isso. Eu não posso dizer, não, aqui eu sou pastor, aqui eu sou marido, aqui eu sou pai. Não, eu sou tudo ao mesmo tempo. E nós precisamos entender isso. Irmãos, na nossa meditação nós precisamos ter a condição de meditar nas coisas de Deus, em preparação para o louvor do nome do Senhor. Eu falava há pouco a respeito de ruídos. Se os irmãos não sabem, é bom saberem hoje que na nossa igreja há uma lei que 15 minutos antes dos cultos nós não temos ensaio aqui. Sabe para quê? É para facilitar aqueles que não tiveram tempo de ficar a sós, para poderem estar aqui a sós com Deus, em preparação, e em outro ponto importante, que é o ponto 4, em expectativa
em antecipação da alegria que há quando nós verdadeiramente nos sentimos na presença de Deus para exaltar o seu grandioso nome. Expectativa de encontro com Deus. Isso tem a ver com a preparação, irmãos. Com a preparação. Então, olha, busca consciente necessária como preparação para o louvor a Deus. Autoavaliação, meditação, mas antecipação da alegria que queremos ter na presença do Senhor e uns com os outros. O excelente teólogo já na glória do Pai, John Stott, quando escreve a respeito de um cristão contemporâneo, ele está escrevendo a certa altura do seu livro a respeito da exposição da palavra de Deus. E ele diz coisas que são absolutamente aplicáveis a esta questão da expectativa que devemos ter em preparação para a adoração do Senhor. Ele diz assim: quando nós chegamos a um ambiente, então quando nós nos recolhemos para adorar a Deus, nós precisamos ter a expectativa de que vamos ouvir a voz de Deus. Isso é importantíssimo. Nós temos a expectativa de que nós vamos ouvir a voz de Deus. Um parênteses: quanta responsabilidade isto traz sobre a vida de pregadores e professores, sem dúvida alguma. Mas que privilégio! John Stott fala a respeito do privilégio. Irmãos, Deus falou aos nossos antepassados, mas Ele fala a nós hoje, particularmente para a nossa situação pessoal. E é um privilégio quando nós estamos nos preparando para o louvor do Senhor em conjunto, nós entendemos assim: vamos ver o que é que Deus tem para mim hoje. Não é para a esposa, ou para o esposo infiel que está ao seu lado, quem sabe? É para mim, é para mim. E aí há uma grande possibilidade de que nós sejamos transformados por este maravilhoso poder de Deus. Então, quando nós temos essa expectativa de ouvir, a maioria das pessoas que tem essa expectativa está atento aos textos bíblicos, está atento à mensagem das músicas, a verdadeira mensagem das músicas. Mas há um outro aspecto da expectativa: nós temos a expectativa em nós mesmos, coisa que aprendemos ao longo da nossa vida com Deus, de que ouvida a palavra do Senhor, nós a obedeceremos. Irmãos, se há essas expectativas, a adoração é o que Deus quer dos seus filhos. Preparo para a adoração é uma necessidade. Vamos eliminar outros meios para que venham atrapalhar esta nossa comunhão com Deus, seja ela no sentido público com outros irmãos, seja aquela adoração íntima que fazemos no nosso quarto, em separado, um lugar onde nós nos quietamos para ouvir a voz de Deus e para procurar cumprir. Termino lembrando quais são os pontos da preparação para a adoração verdadeira: a busca consciente, a autoavaliação que deve levar ao arrependimento e à busca da bênção de Deus, do seu perdão, a meditação e a expectativa das bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.